Meus equilibrados, todo mundo sabe que o nosso calendário e a grande parte do calendário do mundo é baseado em antes e depois de Jesus, antes e depois de Cristo, a CDC. E nós já temos um vídeo aqui no canal onde eu explico que estão querendo mudar isso para a Era Comum, antes da Era Comum e depois da Era Comum. Mas a questão é que muita gente não sabe como que esse calendário surgiu, como que se estabeleceu esse tempo, antes e depois de Cristo. Quem decidiu isso? Como que funcionou? E eu te digo mais, você sabia que há um erro e nós não estaríamos exatamente na data que estamos hoje, porque alguns anos foram contados errados. Então a gente pensa que o ano zero foi o ano que Jesus nasceu, mas ele não nasceu nesse ano zero. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Muito bem, se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, tá? Você faz parte agora da família Fé Equilibrada. Eu te convido a se inscrever no canal, porque nós temos conteúdos diários aqui, sejam shorts e vídeos longos e detalhados e bem elaborados como esse aqui, sempre para sua edificação. Então eu te peço, deixa o seu like, é de graça, não custa nada, e compartilha esse vídeo e esse canal com o máximo de pessoas que você puder. À medida que as pessoas vão chegando e vão assistindo, vão mandando feedback, pô, que canal legal, que parada maneira, tal, pô, podia ter te conhecido antes, olha que legal. Então conheceu, agora me apresente para outras pessoas aí, porque nos ajuda muito, tá joia? E terminando esse vídeo, coloca aqui nos comentários o que você achou e se você tem alguma sugestão de conteúdo para colocar aqui, que eu vou ficar muito feliz em receber o seu texto, eu vou ler com muito carinho. Bem, tudo começou no ano 600 depois de Cristo, e a Igreja Católica já controlada pelo Império Romano, o Império Romano já havia assumido o catolicismo, né? Ou seja, o cristianismo como religião universal de toda a Europa e todo o domínio do Império Romano. Eles no ano 600 pensaram assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um marco zero, antes e depois de Cristo. E a partir daí a gente vai calculando os anos, as datas. E aí então o monge Dionísio viveu no século VI, foi quem se preocupou e começou a fazer essas contas, lutando por essas datas e determinou então o ano 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Vale destacar que a data 25 de dezembro não tem nada a ver com o nascimento real de Jesus. Primeiro ponto, a Bíblia não fala o dia do nascimento de Jesus, até porque isso pouco importa. Não é uma informação relevante para a manifestação da glória de Deus, até porque senão começariam a adorar inclusive a data, que seria algo superficial diante o mover do Espírito de Deus. Mas essa data, 25 de dezembro, ela não foi escolhida então aleatoriamente não, muito pelo contrário. Já era uma festa que todo o povo daquela região, os romanos, as culturas ao redor, os povos ao redor, já celebravam o solstício de inverno, que era a transição de uma estação. Então celebravam o Deus da colheita, o Deus da luz. Era uma grande festa. E é uma característica da Igreja Católica desde o início, que era a catequização das pessoas e da cultura. Muitas festas que nós temos, inclusive até os dias de hoje, eram festas de outros deuses, festas pagãs, assim podemos dizer, que a Igreja Católica aproveitou o hype, aproveitou a data e transcreveu, sobrescreveu com uma nova temática. A festa continua, só mudou o tema. O aniversário continua, só mudou o aniversariante. Então deixou de ser a celebração do solstício de inverno para ser a celebração do nascimento de Jesus Cristo. E isso ajudou muito a encorpar, a pegar a força, dar tração a essa data. Que, claro, no ano seguinte não foi no máximo, né? Alguns lugares ao redor do mundo demorou até séculos para o calendário começar a rodar certinho, a data de 25 de dezembro ser reconhecida como o Natal, como o nascimento de Jesus, mas funcionou que até hoje a gente está vendo que roda bem, né? E como é que se deu toda essa contagem de datas? Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, a gente vai ver que há um edito do imperador César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Então José vai pegar a sua esposa grávida, Maria grávida, do menino Jesus, vão sair da Galiléia, a cidade de Nazaré, e vão então para a Judéia e para a cidade de Belém, para poder fazer esse recenseamento. E aí é por isso que a Bíblia vai dizer, olha, o Filho de Deus virá de Belém. Mas por que chamam Jesus de Nazaré? Porque eles foram para lá, o menino nasce, mas depois eles voltam para a cidade de Nazaré e é ali que ele é educado e cresce. Então, por exemplo, eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado em Brasília. Então, se cumpriu a palavra, o Leonardo vai nascer no Rio, mas ele é um brasiliense, ele é um candango e tal. Então, é por isso que Jesus de Nazaré, mas nascido em Belém. E nesse mesmo período, os reis magos eles vão ter a revelação
de que o Messias veio ao mundo, que o Filho de Deus, que o novo rei da nação havia nascido. E eles vão ter a direção da estrela, a estrela que vai direcioná-los. É por isso que na árvore de Natal, no topo da árvore tem uma estrela. É por conta dessa questão do direcionador aos reis magos. A Bíblia não fala quantos reis são. Porém, como ofertaram ouro, incenso e mirra, a gente entende que possivelmente cada um ofertou um. Então, 1 para 1 eram 3. E eles chegaram então no líder da nação de Israel, que era submetido ao Império Romano, a César. Quem cuidava de Israel nesse período? Herodes. E aí Herodes, ao descobrir que o Messias nasceu, ele vai pegar esse recenseamento e vai falar assim, matem todas as crianças. Por que ele manda matar todas as crianças? Para, no aleatório, no randômico, matar também o Messias que havia nascido. E ele pensou, matando essa criança, não vão roubar o meu trono. Mas ele não sabia de que trono se apresentava, que se tratava. Tanto é que o próprio João Batista vem pregando, depois Cristo começa anunciando, é chegado o reino dos céus. Jesus não veio se tornar um rei, um monarca nessa terra. Ele veio estabelecer o reino dele, trazendo o reino, é chegado. O reino de Deus já foi estabelecido. É papel da igreja promover e alastrar o território do reino de Deus. Mas Herodes não entendeu isso. E nesse mesmo período ele vai falecer. A partir dessas fontes e muitos cálculos, Dionísio pensou que poderia estabelecer o ano exato da morte de Herodes e pensar então, Jesus morreu no ano da morte de Herodes. E aqui que está o pulo do gato. Porque, como Dionísio pensou, o ano que eu descobri que Herodes morreu, eu calculo que foi o ano que Jesus nasceu. E aqui vão aparecer 2 erros de cálculos, porque realizando revisões futuramente, outros teólogos e outros historiadores vão ver que o ano 0, que foi estabelecido como o ano da morte de Herodes e ano do nascimento de Jesus, não aconteceu nenhum desses 2 fatos. Por quê? Herodes vai morrer, no final das contas, no ano 4 antes de Cristo. Então há um erro de 4 anos da morte de Herodes. E mais, quando analisam a data exata do nascimento de Jesus, descobrem que ele nasceu 6 antes de Cristo. Então, hoje, não era para nós estarmos no ano de 2023 que eu estou lançando esse vídeo, era para nós estarmos no ano de 2029. Então, o ano de 1994, que o Brasil ganhou a Copa, a morte do Ayrton Senna, né, 2 grandes marcos na história do nosso país, era o ano 2000. O ano 2000 chegou em 94, porque há um erro de 6 anos. Então, toda vez que você assistir esse vídeo, for fazer a conta, fala, que ano eu estou? Jogue 6 para frente. Nós temos uma defasagem, um erro de 6 anos. Isso é engraçado porque muitas pessoas já fizeram cálculos do arrebatamento da igreja, baseado na escatologia de Daniel e Apocalipse, e fizeram cálculos e falaram, não, agora o ano tal vai acontecer tal coisa, e não aconteceu. Aí depois descobriram, não, peraí, tem um erro. Ah, então joga mais 6 para frente. E aí vão e continuam errados, não tem jeito. O fim dos tempos pelos maias, né, que o pessoal, não, vai acabar em 2012, então seria 2018, porque tem um erro do cálculo. Enfim, essa curiosidade te dá um pouco de base bíblica, de conhecimento histórico, mas não há nenhuma heresia nessa situação, não há nenhum erro. Ah, então será que o mundo está debaixo de pecado porque está na data errada? Gente, não precisava nem ter essa data antes e depois de Cristo. Isso foi uma escolha humana, não, em nenhum momento nós entendemos ou conseguimos enxergar clara e evidentemente que isso foi uma direção de Deus para alterar. É claro que isso dá mais poder e mais engrossa o caldo do cristianismo, com certeza, porque é uma coisa mais para valorizar. Até quem não é cristão vai lá e fala antes e depois de Cristo. Ah, mas eu não reconheço Jesus como Cristo. Mas o seu calendário reconhece. Não é à toa que tem muitas áreas lutando para tirar antes e depois de Cristo e colocar antes da Era Comum. A é C. D é C, depois da Era Comum. Ao invés de AC, DC, botar A é C. Aí o C não é mais Cristo, é de comum. Antes de Cristo, antes da Era Comum. Depois de Cristo, depois da Era Comum. Mas especificamente esse assunto, eu tenho um vídeo inteiro tratando disso, explicando os pormenores, os detalhes, a má intenção nessa agenda. E eu vou com certeza, no final desse vídeo aqui, eu vou recomendar esse outro vídeo para você poder assistir. Se você chegou até aqui, você vai deixar o seu like com certeza. Antes do like e depois do like. AL, meio ruim, né? Mas enfim. Valeu a intenção. E lembre-se, nunca se esqueça disso. Nunca, jamais se esqueça disso. Se você quiser se transformar num pregador da palavra de Deus, participe da jornada Pregue Bem. Eu vou te ensinar a montar um sermão, a montar um esboço,
a saber quais são os tipos de sermão, como é que é a posição e a postura de um pregador na hora da pregação, como é a vida com Deus de um pregador embaixo do altar, como pregar num culto ou num culto no lar, numa célula, num GC, como você se portar diante do seu esboço, como montar passo a passo, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, tudo isso, hermenêutica, exegese, homilética, você vai ter, tudo isso é homilética que eu estou falando aqui, é um conteúdo muito rico e muito importante para você que quer evoluir na sua comunhão com Deus e no seu ministério, no seu chamado, tá? O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Você pode acessar agora e participar da nossa jornada, se tornar um aluno meu e eu vou ter um prazer gigantesco de te servir ensinando como ser um pregador da palavra de Deus. Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.